irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro do evangelista João, capítulo de número 5. Nós leremos os versos de número 1 até o verso de número 9, amém? Livro do evangelista João, capítulo de número 5, nós leremos os versos de número 1 até o verso de número 9. E diz assim a palavra do Senhor: Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, há um tanque chamado Betesda na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitado uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali entrasse depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E vendo-o deitado e sabendo que vivia assim há muito tempo, Jesus lhe perguntou: Queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: Levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar, e aquele dia era sábado. Até aqui, queridos, louvado seja Deus. Irmãos, o tema que eu gostaria de propor aqui para a nossa mensagem nessa noite será o paralítico e o encontro da misericórdia de Jesus. O paralítico e o encontro da misericórdia de Jesus. Mas antes de nós iniciarmos aqui a meditação dessa palavra, vamos primeiramente definir aqui os termos, do significado da palavra misericórdia. Segundo a revista da CPAD, a palavra grega, traduzida por misericórdia ou compaixão, tem por objetivo expressar a natureza compassiva de Deus para com toda a sua humanidade. Já Moody, ele define o termo misericórdia dizendo que misericórdia é a maneira de Deus tratar o seu povo de forma oposta à maneira que eles mereciam serem tratados. É demonstrar compaixão, piedade e amor às pessoas, mesmo que elas não mereçam o mínimo disso, e isso podemos definir como as misericórdias de Deus, amém? Para que nós possamos entender aqui um pouco mais do conceito de misericórdia segundo o coração de Jesus, deixa eu tentar ilustrar aqui para os irmãos através do exemplo prático que eu passei há uns anos atrás. Quando eu estava prestes a casar com a Ana, nós estávamos ali escolhendo as vestimentas, as roupas que nós iríamos subir ao altar, e eu estava ali passando na 12 de outubro na Lapa, e ali encontrei uma loja, achei um sapato muito bonito, e ali eu chamei a vendedora e falei para ela: moça, gostei desse sapato, você tem ele na numeração 39? E ela falou assim: tenho. E eu falei assim: moça, mas o preço desse sapato é esse mesmo, R$ 199,90? Ela falou: é esse mesmo, achei barato, bonito o sapato. Falei, acertei na Mega Sena, E aí, eu falei: tá bom, você tem a numeração 39? Ela falou: tenho. E aí ela foi buscar, eu fiquei lá aguardando, ela trazer o sapato. E ela veio, eu provei o sapato, gostei, falei: vou levar. E aí, fui na boca do caixa pagar o sapato. Só que quando eu cheguei lá, irmãos, a moça do caixa me informou que o sapato ele custava R$ 399,90. Olha que coisa. E eu falei para ela, moça, mas tem alguma coisa errada aí nessa situação. Porque lá na etiqueta do sapato está marcando R$ 199,90. Só que agora você me informa que o preço está R$ 399,90. Tem alguma coisa errada. Aí ela chamou a vendedora que me atendeu. E essa vendedora veio, me atendeu, que havia me atendido, e aí a moça do caixa falou: olha, o cliente foi lá, você informou o preço do sapato para ele, que era R$ 199,90, só que aqui está R$ 399,90. E aí nós fomos lá, e aí chegou à conclusão de que ela ali havia invertido as ordens do sapato, colocado o sapato mais barato no lugar mais caro e o mais caro no mais barato. E ali, igreja, ela entrou em desespero, porque ela estava começando, depois ali eu conversando com ela
ela revelou para mim que estava começando a trabalhar ali, e aí ela falou, ai moço, me perdoa, eu acabei aqui cometendo um equívoco, eu troquei aqui, coloquei os sapatos nos lugares errados, a minha gerente vai me matar, ela vai me mandar embora, ou o mínimo que ela vai fazer é descontar essa diferença do meu salário, né? E ela falou, preciso muito desse trabalho, uma lojinha bem pequenininha, simples. E eu falei para ela assim, eu falei, não, fica tranquila, né? Eu vou pagar pelo preço, embora o Código de Defesa do Consumidor, eu trabalho em loja também, né? Ele me dá a autonomia de que eu levasse o preço do sapato por R$ 199,90. E eu até usei o termo misericórdia, né, o nosso linguajar de crente, né? Eu falei para ela assim, não, fica tranquila, eu não usei, acho que misericórdia, eu falei, eu vou ter empatia de você, eu vou pagar esse sapato, vai estar tudo bem, tudo tranquilo, pode deixar aí. E ela ficou extremamente contente, né, por aquela atitude. Mas o que isso tem a ver com o conceito de misericórdia? É porque, como nós aprendemos aqui, segundo o Moody, né, e aqui também segundo a revistinha da CPAD, o termo misericórdia é isso, é justamente Jesus, ele compadecendo-se de nós. É Jesus, ele tendo empatia sobre as nossas vidas. É Jesus, ele tendo compaixão sobre as nossas vidas. Então, para que nós possamos entender aqui isso, é a definição do termo misericórdia, né? Então, finalizando aqui a definição do termo misericórdia, misericórdia, então, igreja, é Jesus compadecendo-se de nós, mesmo nós sendo imerecedores dessa compaixão de Jesus. Então, hoje nós iremos aprender primeiro a observarmos o conceito de misericórdia segundo o coração de Jesus. Em segundo lugar, nós observaremos nessa ministração como Jesus, ele operou a sua misericórdia sobre a vida desse paralítico. E em terceiro e último lugar, nós observaremos o que acontece quando as misericórdias de Jesus, elas alcançam a vida de um homem pecador, amém? Então, estes serão os 3 tópicos que nós iremos discorrer aqui, através desses 9 versículos que nós acabamos de ler. Então, para a gente começar aqui, a primeira resposta para a nossa primeira pergunta de partida, que foi como observar o conceito de misericórdia segundo o coração de Jesus, é a resposta, igreja, de que Jesus, ele operou a sua misericórdia sobre a vida deste paralítico dentro do seu próprio cronograma de tempo. O texto que nós lemos, ele informou-nos que, passado certo tempo, né, houve uma festa dos judeus, e Jesus, então, subiu para Jerusalém. E diz o texto que em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, havia um tanque, igreja, chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos e tempos ao tanque e agitava a água, então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Aí diz o texto que estava ali um homem enfermo, igreja, havia 38 anos. E vendo-o deitado e sabendo Jesus que ele estava assim há muito tempo, Jesus lhe perguntou, queres ser curado? E o enfermo lhe respondeu, Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, então por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse, levanta-te, pega a tua maca e anda. E imediatamente o homem ficou curado e pegando a sua maca, começou a andar. Ou seja, igreja, esse paralítico aqui, ele buscou e esperou pela cura da sua enfermidade durante 38 anos ali deitado junto ao tanque de Betesda. Interessante que essa semana passada, eu estava conversando com um amigo muito próximo, um irmão em Cristo, e ali no encontro, eu estava indo para casa, ele estava vindo, e eu parei ele, perguntei, falei, irmão, está tudo bem? Como é que estão as coisas? A fé, a igreja, o trabalho, a vida familiar, né, o casamento, está tudo certinho, está tudo bem? Ele falou, Jair, eu tenho desanimado na fé, eu estou meio sem força para buscar o Senhor, eu confesso a você que eu tenho, ido para a igreja de vez em quando. Eu falei, cara, mas o que aconteceu, né? Ele falou, Jair, você sabe do problema de enfermidade que eu tenho, né? Eu falei, sei, porque já havia compartilhado comigo, né? Eu falei, sei, sim. Ele falou, Jair, eu tenho desanimado porque eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho ido aos cultos, eu tenho dizimado, eu tenho participado ali assiduamente na obra, eu tenho entregado o meu dízimo, eu tenho ido para o monte, eu tenho feito um monte de coisa, entregado os meus dons e os meus talentos ali para o Senhor, mas nada acontece. E eu falei para ele, irmão, e eu citei justamente esse texto aqui de João, capítulo 5, dos versos 1 ao 9, eu falei, você já ouviu falar da cura do paralítico do tanque de Betesda? Ele falou, já. Eu falei, cara,
Aquele homem ali, ele ficou 38 anos junto ao tanque, aguardando por uma cura, e se a gente ler o texto aqui, a gente vai ver que ele mesmo ali, com essa deficiência, ele tentava chegar até as águas. E eu falei, então, o exemplo desse homem aqui, ele é importante para nós, para você também, né? Então, continue buscando, continue perseverando, continue indo ao monte, continue dizimando, continue indo para a igreja, entregue os seus dons e os seus talentos ao Senhor. E eu falei para ele, porque no tempo certo, o Senhor, ele vai entrar com misericórdia na sua vida. E ele falou, amém, Jair, é isso mesmo, eu vou continuar, então, indo para a igreja. Eu falei, cara, é isso, se Jesus no barco, as coisas já estão difíceis, imagine sem ele no barco, a tendência é piorar. Aí ele falou, não, verdade, Jair. E aí ele falou, vou continuar buscando ali pelas minhas necessidades. E o que nós aprendemos aqui, através dessa palavra, igreja, é que entre o início da enfermidade desse paralítico e o momento, igreja, em que as misericórdias de Jesus, elas alcançaram a vida deste homem, houve um tempo de espera por parte desse paralítico para que ele fosse curado. O verso de número 5 informou-nos que há 38 anos, igreja, esse homem esperou aqui pela sua restauração. Há 38 anos esse homem esperou pelo seu milagre. Há 38 anos esse homem, ele precisou ali aguardar pelas misericórdias de Jesus. E o que Jesus ensina-nos aqui, queridos, através desse seu encontro com esse paralítico junto ao tanque de Betesda, é que nós não devemos desistir das misericórdias do Senhor, é que nós não devemos desistir da compaixão de Jesus, da aproximação de Jesus, da empatia de Jesus sobre as nossas vidas. Reiterando, houve um tempo de espera por parte desse paralítico aqui, para que ele fosse curado. Houve um tempo de aguardo por parte desse homem aqui, houve um tempo de espera por sua restauração. Como mencionado aqui, igreja, 38 anos, esse homem esperou aqui pela sua cura, esse homem esperou pela sua restauração, esse homem aqui, igreja, ele teve que aguardar para ser curado. Queridos, eu não sei por quanto tempo você tem esperado pelas misericórdias de Jesus. Eu não sei, queridos, por quanto tempo você tem esperado pelo socorro do Senhor. Eu não sei, queridos, por quanto tempo você tem esperado pela sua cura em Jesus, por respostas para a sua cura em Jesus, por restauração para a sua família em Jesus. Talvez, queridos, você esteja igualmente a esse paralítico aqui junto ao tanque de Betesda, há anos esperando pelas misericórdias do Senhor, há anos esperando pela compaixão de Jesus, há anos esperando pelo socorro do Senhor. Mas o que Jesus está ensinando-nos aqui, igreja, através dessa palavra, é que essa demora de Jesus em nos socorrer não é um não de suas misericórdias sobre a sua vida, não é um não para a restauração da sua família, não é um não para a cura da sua enfermidade, não é um não para o socorro que você está necessitando no Senhor. Mas o que a palavra de Deus está ensinando-nos aqui, queridos, é que esse tempo de espera que você tem passado junto ao tanque de Betesda é um sinal de que Jesus está indo em sua direção junto ao tanque, para te colocar de pé em meio às suas adversidades, para sarar a sua enfermidade, para lhe dar uma nova identidade, uma nova perspectiva de vida, um refrigério para a sua alma e perdão para os seus pecados. Queridos, certa feita, o pastor Jonas Madureira, numa de suas ministrações, ele disse o seguinte, que Jesus, igreja, em algumas situações, ele demora em nos socorrer, porque Jesus não permite-se influenciar-se pelo nosso limitado senso de urgência. Mas de maneira nenhuma, continua dizendo aqui o pastor Jonas, que a demora de Jesus em nos socorrer, igreja, significa a ausência de suas misericórdias sobre as nossas vidas, para nos ajudar em nossos momentos de grandes adversidades. Portanto, queridos, saia com essa palavra no seu coração. Entenda, queridos, que a demora de Jesus em compadecer-se de você não é um não de suas misericórdias sobre a sua vida, não é um não para a restauração da sua família, não é um não para a cura da sua enfermidade, não é um não para os seus projetos pessoais, não é um não para o socorro que você está necessitando do Senhor. Mas essa demora, queridos, de Jesus em compadecer-se de você é um sinal de que Jesus está indo em sua direção junto ao tanque de Betesda, para estender das suas misericórdias a você, para te colocar de pé, para lhe dar uma nova identidade, uma nova perspectiva de vida, um refrigério para a sua alma, perdão para os seus pecados e salvação para a sua vida. Em 2 de Pedro, igreja, no capítulo de número 3,
a partir do verso de número 9, está escrito que o Senhor, igreja, Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada. No mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo de número 30, verso de número 18, está escrito: contudo, o Senhor esperará o momento de ser bondoso com vocês, Ele ainda se levantará para mostrar-lhes misericórdia, pois o Senhor é um Deus de justiça, diz aqui a palavra do Senhor. No mesmo livro do profeta Isaías, capítulo 49, verso de número 8, está escrito: assim diz o Senhor, no tempo aceitável, ou seja, no tempo em que eu designei, diz aqui o Senhor, eu te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurar-lhes a terra e dar-lhes em herança as herdades assoladas. Portanto, querido, se você encontra-se desanimado, por estar há tempos esperando pelas misericórdias do Senhor, se você encontra-se entristecido, queridos, porque você tem esperado há tempos pela compaixão de Jesus, se você encontra-se, queridos, desanimado, se você encontra-se neste exato momento entristecido, cabisbaixo, diz aqui a palavra do Senhor: anima-te nessa espera, porque no tempo certo, no momento aceitável, igreja, no momento oportuno, diz aqui a palavra do Senhor, que Jesus, Ele se compadecerá de você e estenderá de suas misericórdias sobre a sua vida. E a segunda resposta para a nossa segunda pergunta de partida, que foi como Jesus trabalhou a sua misericórdia sobre a vida desse paralítico, igreja. O verso de número 6 revela-nos que Jesus operou a sua misericórdia sobre a vida deste enfermo, ciente, igreja, isso aqui é muito interessante, de cada adversidade que esse homem aqui, ele estava passando. Os versos de número 1 ao 6 informou-nos que, passado certo tempo, como mencionei, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, havia um tanque chamado Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois o anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque, agitava a água, então o primeiro que ali entrasse depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e vendo-o deitado, e sabendo Jesus que ele vivia assim há muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? Interessante, igreja, que o Dr. Carson, comentando sobre esse verso de número 6, deste capítulo de número 5 de João, ele escreveu dizendo que a palavra sabendo, derivada do verbo saber, encontrada no verso de número 6 aí da sua Bíblia, sugere-nos 2 possibilidades acerca do conhecimento que Jesus ele havia adquirido sobre as necessidades desse paralítico. A primeira possibilidade que o Dr. Carson menciona é a possibilidade, igreja, de que antes mesmo de Jesus encontrar-se com esse paralítico aqui junto ao tanque de Betesda, Jesus já tinha colhido informações a seu respeito por meio de uma diligente investigação pessoal, ou seja, através de fontes de outras pessoas. A segunda possibilidade que o Dr. Carson escreve sobre esse conhecimento que Jesus havia adquirido aqui sobre a vida desse paralítico, como especifica nos versos de número 6, é a possibilidade, igreja, de que antes mesmo de Jesus encontrar-se com esse paralítico aqui junto ao tanque de Betesda, Jesus havia obtido informações sobre a vida deste homem de maneira sobrenatural, ou seja, por vias do atributo da sua própria onisciência. Pastor Hernandes, também comentando sobre esse verso de número 6, ele escreveu dizendo, igreja, que Jesus, ao tomar ciência das necessidades desse paralítico junto ao tanque de Betesda, Jesus não precisou de nenhum relatório externo para ter conhecimento do que realmente passava-se sobre a vida desse paralítico. Segundo o pastor Hernandes, Jesus aqui nessa narrativa, especificamente aqui no verso de número 6, ao tomar conhecimento da situação deste paralítico junto ao tanque de Betesda, Jesus adquiriu esse conhecimento acerca deste homem exclusivamente através do poder da sua onisciência, ou seja, o pastor Hernandes em concordância aqui com o Dr. Carson, Mas isso quer dizer, igreja, que antes mesmo de Jesus ele encontrar-se com esse paralítico aqui junto ao tanque de Betesda, Jesus já sabia, igreja, de cada dificuldade que esse homem aqui ele estava passando. E o propósito dessa revelação, igreja, é levar-nos ao entendimento de que Jesus ele conhece as nossas necessidades, de que Jesus ele conhece as nossas limitações,
de que Jesus, igreja, Ele conhece as nossas dores. Ele sabe que nós temos esperado ali à beira do tanque por uma cura. Ele sabe, queridos, que nós temos esperado por restauração para a nossa família. Ele sabe que nós temos esperado por respostas para os nossos problemas, por respostas para as nossas dificuldades. Portanto, queridos, não permita que essa demora de Jesus em lhe socorrer ou derramar de suas misericórdias a você, ofusque a sua esperança no Senhor. Ainda, queridos, que outros estejam chegando na sua frente até as águas do tanque para serem curados. Ainda, queridos, que você não tenha tido ninguém para lhe conduzir até as águas do tanque, como esse paralítico aqui. Ainda, queridos, que você não tenha conseguido chegar até o tanque quando as águas são agitadas. Não desista das misericórdias do Senhor, porque Jesus sabe o que você está passando. Jesus sabe que você está à beira do tanque. Jesus sabe que você necessita de uma cura, sabe que você necessita de uma restauração, de perdão para os seus pecados e salvação para a sua alma. Quando nós congregávamos ali na Açucena, igreja, eu lembro num domingo de manhã, eu estava me preparando com a Ana para nós irmos para o culto, e eu falei assim: Senhor, eu queria que o Senhor falasse comigo. O Senhor fala comigo todos os dias através da palavra, mas às vezes a gente é um pouquinho mais ousado, né? A gente não quer só o cafuné, a gente quer o abraço. Eu falei: Jesus, fala comigo neste culto, Senhor, nessa manhã, através dos louvores, da palavra. Eu compartilhei com alguns irmãos aqui sobre um problema que eu passei com a minha mãe de depressão há uns anos atrás. Foram anos difíceis para mim, mas o Senhor ali, Ele me sustentou. E esse dia eu fui ousado. Eu falei: Senhor, me dá uma direção, né? Mostra para mim que o Senhor está nessa situação me ajudando. E aí eu fui para a igreja lá na Açucena, a gente participou da oração, e ali o Senhor já havia falado comigo na oração. O Senhor falou comigo ali através dos louvores, da ministração da palavra. E ali eu já estava satisfeito, eu já estava pleno em Cristo. Eu falei: Senhor, obrigado. Vou para casa regozijando na Tua presença, vou para casa esperançoso. Só que aí eu estava indo, a gente tinha aquele corredorzinho ali, não sei quem é da época, né, mas tinha um corredorzinho que a gente saía da igreja e ia para fora. E ali eu estava alegre, contente, eu falei: obrigado, Jesus. E aí a esposa do Alex, a Elaine, ela veio em minha direção. E ela falou: Jair, eu quero falar algo para você. E eu não tinha tanta intimidade com a Elaine, né? Eu falei: meu Deus do céu, o que será que aconteceu? E aí ela falou: olha, eis que o Senhor te disse que o tempo de cura na vida da sua mãe está chegando. E aí eu falei: glória a Deus. E aí eu fiquei contente, eu fiquei alegre. Eu falei: Senhor, obrigado por o Senhor falar comigo. E ela falou: e eis que o Senhor também te coloca de pé nessa situação. Quem já teve esse problema de depressão na família, é complicado. Não cai somente a pessoa que está doente, mas cai toda a família, né? Quem está ao derredor. Se não é Jesus para nos sustentar, a gente acaba sucumbindo. E ali eu tomei posse, irmãos, daquela palavra. Eu senti que era de Deus. Eu falei: amém, Jesus. E hoje a minha mãezinha querida já está praticamente curada da depressão, voltou a fazer a obra. Mas o que eu quero dizer através desse testemunho, igreja, e o que eu quero replicar sobre a sua vida aqui essa noite, é que Jesus, igreja, Ele conhece cada uma de nossas necessidades. E Ele deseja, igreja, despejar de suas misericórdias sobre as nossas vidas. No Salmo de número 139, entre o verso de número 4, Davi ali, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele exclamou dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, conhece de longe o meu pensamento, examinas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu, Senhor, já a conhece toda. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, no verso 10, disse o Senhor a Jeremias: eu, o Senhor, Jeremias, examino a mente e provo o coração para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Em Romanos, no capítulo 8, verso de número 7, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele escreveu-lhes dizendo que Jesus, igreja, é aquele que esquadrinha os nossos corações e sabe qual é a verdadeira intenção do Espírito Santo de Deus. No Salmo de número 7, no verso 8, está escrito que Jesus, igreja, Ele sonda as nossas mentes e do mesmo modo as entranhas do nosso coração. No livro de Mateus, capítulo 6, verso de número 8, o próprio Jesus ali, igreja, disse aos seus discípulos: não vos assemelheis, pois a eles,
porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de vós lhe pedires. Então, queridos, assim como Jesus aqui, ele teve ciência das dificuldades desse paralítico aqui junto ao tanque de Betesda. Eu quero dizer para você aqui essa noite, queridos, alicerçado na palavra de Jesus, que Jesus ele tem ciência das dificuldades que você está passando. Jesus ele tem ciência, igreja, das suas fraquezas. Jesus ele tem ciência das suas limitações. Jesus ele sabe o que você está necessitando. Jesus ele sabe, queridos, o que você tem deixado no seu altar. Jesus ele sabe quais são os seus problemas. Ele sabe quais são as suas dificuldades. Ele sabe, queridos, quais são as suas limitações. Portanto, queridos, não permita que esse tempo de espera que você tem passado junto ao tanque de Betesda tire de você a esperança de receber das misericórdias de Jesus. Talvez como nós aprendemos aqui, igreja, outros têm chegado na sua frente ali quando as águas do tanque são agitadas para serem curados. Talvez como nós aprendemos aqui, queridos, você não esteja ninguém para lhe conduzir até o tanque quando as águas são movimentadas. E por isso, queridos, você encontra-se desanimado. E por isso você encontra-se sem esperança, sem perspectiva de alcançar as misericórdias de Jesus. Mas o que Jesus está dizendo aqui para você essa noite por meio da sua palavra, é que Ele conhece as suas necessidades, Ele sonda os seus pensamentos, é Ele quem esquadrinha o seu coração, e no tempo certo, no momento oportuno, igreja, no momento aceitável aos olhos do Senhor, diz aqui o Senhor pela sua palavra, eu te encontrarei com as minhas misericórdias, aleluias. E a terceira e última resposta, queridos, para a nossa terceira pergunta de partida, que foi: o que acontece quando as misericórdias de Jesus, elas alcançam a vida de um homem pecador? O verso de número 9 informa-nos, igreja, que quando a compaixão de Jesus, elas encontram a vida de um homem, decretos, igreja, eles são mudados sobre a vida de uma pessoa. O texto informou-nos aqui, como nós já lemos, é que entrando Jesus então nas dependências do tanque, vendo o paralítico deitado e sabendo que ele vivia assim há muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? E o enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando as águas são agitadas, por isso enquanto eu vou, o outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. E imediatamente o homem ficou curado e pegando a sua maca começou a andar para a glória de Deus. Assim, queridos, o que nós enxergamos aqui, através dessa atitude de Jesus para com esse paralítico aqui junto ao tanque de Betesda, é que quando as misericórdias de Jesus, igreja, elas alcançam a vida de uma pessoa, situações elas são transformadas em sua vida. Esse homem aqui, queridos, segundo o texto e o seu próprio contexto revela-nos, esse homem aqui, queridos, ele era rejeitado pela sociedade. Esse homem aqui, queridos, sofria com a falta de esperança, sofria com o senso de pertencimento, sofria com a opressão da religião, com a sua autodependência, com as marcas aqui, queridos, deixada pela sua terrível enfermidade. A solidão aqui, queridos, como mencionei agora há pouco, ela era a companheira fiel desse paralítico aqui junto ao tanque de Betesda. O desânimo sondava a vida desse paralítico, a tristeza abraçava esse paralítico, a frustração, queridos, habitava na alma desse paralítico aqui. Mas diz a palavra de Deus, aleluias, que Jesus ele vai de encontro a esse homem junto ao tanque de Betesda, igreja. E sabendo que ele vivia assim há muito tempo, Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. E diz o texto, igreja, que após Jesus proferir essa palavra profética sobre a vida deste enfermo, o texto diz que imediatamente, igreja, esse homem se levantou, pegou a sua maca e começou a andar para a glória de Deus. Assim, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui, através desse relato de João, é que quando as misericórdias de Jesus, igreja, elas alcançaram a vida deste homem aqui, as suas dificuldades deixaram de existir, a sua vergonha foi deixada para trás, a sua desesperança desapareceu, a sua tristeza foi embora, o jugo desse homem foi embora, a opressão foi embora, a solidão foi embora, e a sua enfermidade aqui, igreja, ela foi sarada para a glória de Deus. Em Lucas, no capítulo de número 8, entre os versos 43 e 48, nós também encontraremos, igreja, ou observaremos, que a mulher com o fluxo de sangue,
ela também experimentou dessa compaixão de Jesus ao ser curada de sua grave hemorragia, que há 12 anos acometia sua vida. No livro de Marcos, no capítulo 10, entre os versos de número 46 ao 52, nós também observaremos, igreja, que o cego Bartimeu, ele também experimentou dessa misericórdia de Jesus ao ser curado da sua terrível enfermidade visual. No capítulo de número 11 deste mesmo Evangelho de João, os versos de número 1 ao verso de número 5, nós também observaremos que Lázaro, queridos, ele também experimentou dessa compaixão de Jesus ao ser ressuscitado pelo próprio Jesus após 4 dias de sua morte. Então, igreja, se a mulher com fluxo de sangue, ela experimentou dessas misericórdias de Jesus, se, queridos, aqui, o cego Bartimeu, como nós mencionamos aqui, ele também experimentou dessa compaixão de Jesus. Se Lázaro, como nós aprendemos aqui, igreja, ele provou dessas misericórdias de Jesus. Se esse paralítico aqui, como mencionei agora há pouco, ele também experimentou dessa compaixão de Jesus, você, queridos, em nome de Jesus, também provará dessa compaixão do Senhor, também será alcançado pela misericórdia de Jesus, também provará, queridos, dessa benevolência de Jesus, do socorro de Jesus, do amor de Jesus, da empatia de Jesus, da compaixão de Jesus sobre as suas vidas. Portanto, meus irmãos, espere por esse momento oportuno de Jesus, ele desejar despejar de suas misericórdias sobre a sua vida. Entenda, queridos, que esse tempo de espera, que você tem passado junto ao tanque de Betesda, esperando por um milagre do Senhor, ele não está, queridos, obscuro aos olhos de Jesus. Digo isso, queridos, porque Jesus, como nós aprendemos aqui, ele sabe o que você está passando. Jesus, ele sabe do que você está necessitando. Jesus, ele sabe do que você precisa neste exato momento, igreja. E no momento certo, no momento oportuno, no momento aceitável aos olhos de Jesus, o Senhor irá em sua direção junto ao tanque de Betesda e sarará as suas enfermidades e curará as suas enfermidades, e as portas se abrirão, queridos, e haverá perdão para os seus pecados, e haverá salvação para a sua alma, aleluias. Então, queridos, finalizando aqui a nossa mensagem, misericórdia, igreja, é isso. É Jesus, vou usar uma analogia aqui, tá, irmãos? Vou usar aqui uma analogia. É Jesus indo comprar um sapato na loja em que você trabalha de vendedor, e aí Jesus fala para você assim: eu quero esse sapato, você tem dele na numeração 39? Aí você fala: tenho, Jesus. Jesus fala: o preço é esse mesmo, R$ 199,90? E você fala para Jesus: é, Jesus, R$ 199,90. Aí Jesus fala: pegue um para mim. Você sobe no estoque, pega o sapato para Jesus, Jesus prova o sapato e ele fala assim: eu vou levar esse sapato. E aí Jesus vai pagar o sapato no caixa, e a moça do caixa informa que o sapato é R$ 399,90. E aí a moça do caixa manda chamar você, fala: foi você que vendeu o sapato para Jesus? Você fala: foi. Então, você informou o preço errado. O sapato era R$ 399,90, e você falou para Jesus que é R$ 199,90. E aí você fala para Jesus: Jesus, tem de misericórdia de mim, Senhor. O que eu vou fazer, Jesus? Eu vou perder esse emprego, vai descontar esse ordenado, essa diferença do sapato do meu ordenado, eu tenho conta para pagar, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho as minhas obrigações dentro de casa. E Jesus fala assim: não esquenta a cabeça, eu vou pagar os R$ 399,90. Eu vou ter misericórdia de você, eu vou ter compaixão de você, eu vou ter empatia por você. E aí Jesus, ele vai lá, e mesmo estando no direito dele, porque o certo era levar o sapato por R$ 399,90, Jesus, ele vai lá e paga pelos nossos erros, estendendo da sua empatia, da sua compaixão sobre as nossas vidas. E é sobre essa misericórdia, queridos, que Jesus, ele deseja derramar sobre as nossas vidas aqui essa noite. Quantas vezes, queridos, nós já, na nossa caminhada com Cristo, informamos o preço do sapato errado para Jesus? Quantas vezes nós pecamos contra Jesus? Quantas vezes nós já falhamos contra Jesus? E ainda que outrora nós estivéssemos falhado em nossa obediência a Jesus, ainda que outrora nós estivéssemos pecado contra Jesus,
ainda que outrora nós estivéssemos em falta com Jesus, em déficit com Jesus, ainda que nós, como mencionei agora há pouco, tivéssemos informado o preço do sapato errado para Jesus, Jesus, igreja, Ele deseja derramar de suas misericórdias sobre as nossas vidas. Então, queridos, a palavra da parte do Senhor para você aqui essa noite é: espere por essa misericórdia de Jesus. Porque Jesus, igreja, Ele sabe que você está à beira do tanque esperando por um milagre. Jesus, queridos, Ele sabe o que você tem necessitado neste exato momento aqui agora. Jesus, Ele sabe, queridos, do que você tem necessitado. E se você tiver paciência para esperar por essas misericórdias de Jesus dentro do próprio cronograma de tempo de Jesus, Ele concederá de sua misericórdia sobre a sua vida e haverá mudanças de situações em sua vida. E eu gostaria de finalizar essa ministração com uma fala do salmista, um verso muito conhecido, no Salmo de número 135, verso de número 1, onde o salmista ali diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias, elas duram para sempre. Amém? Gostaria de orar pela sua vida.